Bom, pessoal, nós vamos falar aqui sobre algumas ervas daninhas que são importantes no manejo da soja e que tem sido o grande desafio para a gente aqui, né? Por causa do nosso manejo, da gente tentar ser o menos agressivo com químicos e tal possível, a gente tem alguns desafios que um deles é esse daqui, ó, o capim margoso. Vocês podem ver que tem uma toceira de capim margoso bem importante lá para trás. E ele é uma planta extremamente, é uma gramínea, né, e tal. E ela é uma planta extremamente resistente praticamente a diversos herbicidas. E mesmo os que matam ela, você tem que fazer um manejo muito bem feito para conseguir controlar. Isso aqui é um problema, porque ele está semeando. Então, cada caixinho desse tem milhares de sementes que vão ser tocadas pelo vento e espalhar por toda a plantação, né? A gente fez um manejo de capim margoso aqui, em toda a fazenda, na verdade. Aplicamos herbicida, aplicamos mais um herbicida, depois a gente coloca o nome deles aqui, dois em dosagens intercalados, né? Na tentativa de controlar. Controlou parcialmente, não controlou tudo. Depois nós tivemos que vir com gente aqui mesmo, capinando esses capim margoso antes da soja fechar, e mesmo assim ficou alguma coisa para trás. Essa área aqui é um biquinho da fazenda, né? Então uma área menor. Eu acredito que provavelmente aquela toceira de capim margoso lá tá daquele jeito porque deve que a gente esqueceu de passar ali, porque ficou muita coisa. E é importante a gente eliminar aquilo ali antes de colher a soja ou antes dele amadurecer as sementes, porque aí a gente consegue evitar a disseminação e trabalhar na eliminação do capim margoso. Uma outra coisa que é interessante, que deu um certo desafio aí pra gente, tem que olhar bem e abrindo bem aqui o chão, só uma pontuação, porque pode ser que tenha uma cobrinha, né? E mesmo a gente estando de perneira, sempre andar em meio de soja e tal, bota perneira, botina de couro dura, não corre risco que é besteira. Então, outra probleminha que a gente teve aqui, de mato competição mais, é a soqueira do milho do ano passado, porque essa soja ela é RR, né, e o milho também. Então o milho acabou, algumas plantas, né, e tal, acabaram surgindo, e é um problema porque acaba competindo com a soja por nutrientes e tal. Então isso aqui também foi outro desafio que a gente teve. Outra erva daninha, né, importante, principalmente aqui nessa área e numa outra área nessa fazenda também, é a corda de viola. Por quê? A corda de viola ela é uma trepadeira e ela vai subindo na soja e amarrando junto com a soja. E aí na hora que a máquina vem colher, ela acaba causando problema na hora de cortar e agarrar no rolete, no rolo da máquina lá e tal. Corda de viola é essa planta aqui, ó, que tá aqui no chão. Essa daqui você pode ver que ela teve um afito, ela tá bem atacada, porque a gente entrou com herbicida para controlar ela, mas vocês podem ver que aqui é interessante, não deu para arrancar bem, mas olha aqui, ó, que interessante, ela já tá soltando os cipózinhos dela, e ela vai enrolando na planta, e esse cipó ela faz um emaranhado de plantas juntas. Então na hora que a planta, e na hora que a soja já está seca a ponto de colher, essa planta ainda está verde. Então causa um trabalheira danado, um problemão danado na colheita, porque vira um cipó mesmo, vira como se fosse uma corda amarrando em todas as plantas. Então isso é uma outra praga importante, isso é uma outra planta importante de ser controlada num plantio de soja, milho, qualquer cereal, né, qualquer plantação de interesse comercial. A soja que está plantada aqui também é a 6410. Essa área aqui é uma área mais fraca, eu diria. Talvez tenha até relação com a grande incidência de capim margoso e tal. Geralmente áreas de menor fertilidade você acaba tendo uma concorrência maior com ervas daninhas e tudo mais. E o restante da fazenda, como vocês podem ver, aqui nós estamos na ponta dela. Então o restante da fazenda vai
andando para lá, e tudo que vocês conseguem ver aí é soja. Tem algumas listras que tá aparecendo lá, é porque acabou de passar a pulverização e aí ele dá uma amassadinha na soja, mas depois volta, não tem problema não.